nós todos somos muito, muito, muito importantes para o Eterno. Mas vocês não sabem a satisfação que nós estamos por receber aqui uma pessoa ilustre, ilustríssima, que é Vera Camargo, esposa do falecido Alceu Camargo. Eles são músicos aqui em Vitória, que tiveram um grande peso na formação musical em Vitória, tanto ela quanto o seu Alceu, e mais importante ainda, morou nesta casa dos 6 anos aos 11 anos de idade. Conheceu o seu José, Jacob Saad e Dona Matilde. A Vera morava aqui embaixo, na casa embaixo. O pai dela alugou e ela morou aqui, depois foi para o Rio de Janeiro, não é isso? Hoje ela está aqui conosco, ouvindo a palavra. Vocês imaginam que é a mais velha da casa. Que privilégio. Vera tem 98 anos. Por isso que eu falei para vocês que é uma visita ilustríssima. Vera, nós todos somos importantes, mas ela hoje tem um local de destaque nesse Shabat de agradecimento. Nós estamos aqui agradecendo ao Eterno pela sua vida e por termos aqui uma memória viva. Depois vocês vão cumprimentá-la, abraçá-la, que ela disse para o Leonardo ontem que ela queria vir para o serviço e almoçar aqui, tá? Então, nós vamos almoçar hoje com ela aqui. Vera, que o Eterno te abençoe muito, muito, muito. Você não tem noção de como nós estamos nos sentindo privilegiados. Que o Eterno te abençoe e aumente os seus dias de vida. Quem sabe, Vera não irá até os 120, não é verdade? Para testemunhar para nós de tudo aquilo e nesta cidade o que o Eterno fez e continua fazendo por vitória do Espírito Santo. Uma outra notícia muito boa é o nosso calendário. Olha que bonitinho, olha. Ele sai com a foto da Bimar. Olha que lindo. Leonardo me entregou aqui, esse fica aqui na Bimar para os homens. Então você pode adquiri-lo. Ele é pequenininho, mas é muito fácil de manuseio e ele vai ensiná-lo totalmente aqui, ó, aos queridos irmãos e irmãs da Casa de Oração Rehovot, a Sinagoga de Vitória, que possamos penetrar esse ciclo com a certeza que Hashem guia e direciona o seu povo, que todos nós alcancemos o direito à vida, oriunda da parte de Adonai, conforme nos testemunha a sua Torá. Equipe Tenda de Abraão. Esse é o presente para nós e ele vai ensinar o calendário. As reuniões serão aqui na casa. Depois ele vai anunciar para vocês que outras pessoas de fora venham também aprender conosco. Não é verdade? Então nós vamos, demos as notícias todas, agora nós vamos orar para começarmos o nosso ensino nesta manhã maravilhosa de Shabat, não é verdade? Pai, nós queremos te agradecer e queremos te louvar por cada visitante que aqui está. Nós queremos te agradecer pelo privilégio que o Eterno nos dá de estar diante da tua palavra e diante da tua presença. Adorna-nos agora, ó Pai, com o teu ensino, conforme a tua vontade e o teu querer. Não nos deixe nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas manter os nossos olhos fitos em Ti, a autoridade máxima das nossas vidas, que nós precisamos reconhecer. Portanto, dá-nos a Tua bênção, abençoe aqueles que estão em casa, estudando conosco, que não puderam estar aqui. Que a parte deles também seja lhes dada na mesma porção que o Eterno tem nos dado aqui nesta casa. É o que nós te pedimos, em nome de Yeshua, o Mashiach. Irmãos, nós hoje vamos estudar a Parashá Vayera. Ele apareceu. Vera, cada Parashá é a porção da semana que nós estudamos, segundo aquilo que os nossos pais estabeleceram. Nós hoje vamos estudar a porção Vayera, quando Adonai se manifesta, há uma teofania dele na vida de Abraão
e depois na vida de Ló. A paraxá é linda, não dá para nós estudarmos tudo, mas nós precisamos olhar a vida de Abraão e a vida de Ló em detalhes. Nós precisamos entrar nesses detalhes. Mas antes, nós queremos olhar a palavra e ver que a origem de toda a autoridade, ela é do próprio Adonai. Toda origem de autoridade, ela vem de Adonai. Toda autoridade vem de Adonai. Então, vamos ver isso em Provérbios. Antes de entrarmos na paraxá, vamos fazer essa introdução. Provérbios, capítulo 8 de Provérbios, depois do livro dos Salmos, o livro de Provérbios. Nós estamos felizes que Zila também está bem junto conosco nesta manhã, graças ao Eterno. Agradecemos a Ele muito. Provérbios 8, do versículo 15 a 17. Por mim reinam os reis, e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, encontram. Vamos agora lá em Daniel, no capítulo 2, para você olhar na palavra antes de adentrarmos na paraxá. Daniel, capítulo 2, versículo 21 de Daniel. Daniel, capítulo 2, depois do livro de Ezequiel, Daniel, capítulo 2, versículo 21 de Daniel 2. É ele quem muda os tempos. Então, a quem de direito é o direito de Adonai. Muda os tempos e as horas. Capítulo 2 de Daniel, versículo 21. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo, celebro, porque me deste sabedoria e força. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse assunto do rei. Agora vamos lá em João, capítulo 19. Yeshua vai falar para Pôncio Pilatos que ele não tem autoridade. Pôncio Pilatos, governador da Judéia, não tem nenhuma autoridade se do céu não lhe fosse dado. Capítulo 19, versículo 11. Olha aí. Começa do 10. João, capítulo 19, versículo 10. Disse Pilatos: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Yeshua: nenhuma autoridade terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Aquele, porém, que me entregou a ti, maior pecado tem. Toda a autoridade provém de Adonai. Romanos, capítulo 13, para nós encerrarmos e irmos para Paraxá. Romanos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7. As maiores dificuldades nossas nos nossos dias é por não reconhecermos a autoridade. Você vai ver no capítulo 5 de Jeremias que o profeta disse: eu vou consultar aos sábios, porque provavelmente eles saberão qual é o direito de Adonai. O direito de Adonai é de ser honrado, seus filhos lhe sejam fiéis, cumpridores do sábado, guardando as festas bíblicas, obedecendo os mandamentos. Esse é o domínio e o governo de Adonai. O que governa sobre todos. Olha aqui o que diz Paulo: toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Elohim. As autoridades que há foram ordenadas por Elohim. Por isso, quem resiste à autoridade
Resiste à ordenança de Elohim, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Pois os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela. Pois ela é ministro de Elohim para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Ela é ministro de Elohim, agente da ira para castigar o que pratica o mal. Então, a obrigação moral de cada um de nós, do homem, é que nós precisamos obedecer à autoridade. Porque ela é absoluta, ela é necessária para manter a moral, o respeito que nós devemos a elas como de direito, e o valor delas eu preciso reconhecer para manter a sociedade em equilíbrio. Então Adonai é o máximo, mas ele tem as suas autoridades que ele constitui para manter o quê? A ordem. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do castigo, mas também por causa da consciência. Por esta razão também pagais tributos, pois as autoridades são ministros de Elohim, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. Quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. Então, quando não há patriota que busque um herói, Adonai vai se levantar para estabelecer esse herói. Quando não há patriotas, porque a ordem dos céus é ame a sua pátria. Vocês se lembram que há 3 anos atrás nós começamos com o movimento na escadaria Maria Ortiz, São Diogo. Para quê? Para ensinar as crianças o amor à sua pátria. 2 anos depois, levanta o presidente Bolsonaro, cujo provérbio dele é Brasil acima de quê? Brasil para todos, Brasil acima de todos, e Deus... olha, já me compliquei. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Esse era o provérbio lançado por Bolsonaro. Hoje também tem, que você encontra, Pátria Amada Brasil. O que é que ele está falando como governante que ele é? Amor à pátria. Adonai levanta um povo aqui em Vitória para ensinar as crianças. Por quê? Porque não há patriotas. E quando não há, foi o período dos juízes na Bíblia. Vamos lá em Juízes, no capítulo 2, Juízes, depois do livro do Deuteronômio, Josué, Juízes. Depois de Deuteronômio, no capítulo 2 de Juízes. O que Adonai vai fazer? Ele vai ali levantar, corrigir Israel. Por quê? Porque Juízes capítulo 2, todo esse período aqui, que não havia patriota buscando um herói, o que Adonai fazia? Levantava um herói. Olha aqui, capítulo 2 de Juízes, versículo 1. Subiu o anjo do Eterno de Gilgal a Boquim e disse: do Egito eu vos fiz subir e vos trouxe à terra que com juramento havia prometido a vossos pais, e vos disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. E não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isto? Pelo que também eu disse: não o expulsarei de diante de vós, antes serão vossos adversários, e os seus deuses os serão por laço. Tendo o anjo do Eterno acabado de falar estas palavras, ele envia um mensageiro específico para movimentar a nação. Então o povo levantou a voz e chorou. Chamaram aquele lugar Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Eterno. Havendo Josué despedido do povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra.
Serviu o povo ao Eterno todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué, e viram toda aquela grande obra do Eterno, a qual ele fizera a favor de Israel. Tinha quem ensinasse a palavra. O povo então tinha conhecimento. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Eterno, com a idade de 110 anos. E o sepultaram no termo da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Foi então congregada toda aquela geração aos seus pais. E outra geração após dele se levantou, que não conhecia ao Eterno, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então, olha o versículo 16. Então levantou o Eterno juízes que os livraram das mãos dos que os despojavam. Se não há patriota que busque um herói, Adonai buscará. Ele levanta um juiz e vai trazer, porque a ordem precisa ser mantida. A autoridade é para manter a ordem e ensinar ao povo. O povo aqui estava sem conhecimento. Olha o 18. Quando o Eterno lhe levantava juízes, o Eterno era com o juiz. Então o juiz olhava diretamente para Adonai e fazia aquilo que a autoridade máxima dava de comando. É assim que acontece hoje? Não é. O povo precisa ter conhecimento. Essa foi uma introdução. Agora vamos para Parashá Vaierá. Gênesis capítulo 18. E ele apareceu. Ele vai aparecer a Abraão agora, nesse texto onde nós vamos estudar. O capítulo 18 do Gênesis introduz o ensino profético de submissão à autoridade de direito. De submissão à autoridade de direito. É aquele o qual está com uma tarefa específica de Adonai. A autoridade de direito, que deve fazer parte da vida de todo descendente de Abraão. Olha o versículo 1. Adonai se faz visível, diz a Bíblia. Adonai se faz visível através de 3 mensageiros, 3 homens, nos carvalhos de Mamre. Ele está sentado na abertura da tenda no calor do dia. Olha aqui, que está dizendo a sua Bíblia também, a porta da tenda no maior calor do dia. Ele conduz os seus olhos, Abraão olha e vê 3 mensageiros. Olha aqui, levantou Abraão os olhos e olhou e viu 3 homens em pé na sua frente. Vendo-os, ele corre a eles, diz a Torá, na porta da tenda ao seu encontro e prostra-se em terra. Prostra-se no chão. Então nós dissemos que ele viu 3 homens, não foi? Trata-se de mais uma teofania, quer dizer, uma manifestação divina, paralela já àquela de Gênesis 12:6, que ele já havia aparecido ali a Abraão. Agora, ela tem aparência, esta teofania, essa manifestação divina, a aparência de 3 homens. Pois a manifestação carrega com ela uma determinada urgência por causa do número 3. Estou falando bem devagar. Primeiro, por respeito a Vera. Ela não gosta que chame de Dona Vera, não, hein? E também uma questão definitivamente resolvida para Adonai, dar à luz a um povo, cujos auspícios são, o que é auspício? Sobre a proteção e o apoio de Adonai. Olha, presta atenção. Por que da urgência? Porque ele quer dar vida a um povo que vai viver sobre a proteção dele e o apoio dele. Você já imaginou?
você ter a proteção e o apoio de Adonai? Somos nós. Isso somos nós. Esse episódio também vai revelar a generosidade própria de Abraão e sua paixão pela hospitalidade. Ele é hospitaleiro, você vai ver. Hospitalidade é a ação de acolher em casa estranhos. Estranhos. Por amor ou cortesia. E não apenas aqueles os quais nós conhecemos. A hospitalidade, guarda isso aí agora no seu coração. É proverbial. Vocês se lembram que eu dei o toque do provérbio do presidente Bolsonaro? É proverbial, diz a Torá. Provérbio é uma máxima. Expressa em poucas palavras e que se torna popular. É isso que nós conhecemos de provérbio. Princípio geralmente que é admitido em qualquer arte e em qualquer ciência. Provérbio. É um preceito que serve ou pode servir de regra, de conduta, de conceito e de sentença. Olha só, vou repetir. Ele é um preceito que serve, o provérbio, que pode servir de regra, de conduta, de conceito e de sentença ao mesmo tempo. Essa de Abraão é uma sentença para Ló. A hospitalidade de Abraão. É uma coisa que nós não podemos reclamar em nada nessa casa. Em nada. Nunca na nossa história, Leonardo, não foi Leonardo Gama. Aqui, Vera, tem um monte de Leonardo. Aí tem que falar o sobrenome deles. Nunca faltou a hospitalidade. Os estranhos. Vocês se lembram de Salomão? Lembram bem? Nós recebemos um aviso por Adonai que havia um penhor vencido. O penhor nos aparece na véspera de Yom Kippur, numa segunda-feira, na data do calendário no nosso calendário. Ele aparece aqui, na quarta-feira, na terça-feira à noite, nós iríamos celebrar Yom Kippur. Pagamos o penhor vencido, ele devia a alguém, e esse alguém estava ameaçando. Pagamos e o servimos com toda a clareza durante 9 a 10 meses. Depois ele foi. Salomão é um judeu. E fizemos com toda alegria e faremos outra vez se houver necessidade. Isso chama hospitalidade. Um exemplo popular de um provérbio. O homem põe e Deus dispõe. Uma frasezinha rápida, é isso que nós conhecemos de provérbio. Provérbio no hebraico é manchal. Quando Abraão cumpre rigorosamente o quadro típico de hospitalidade, ele está estabelecendo o manchal. É um provérbio, ou seja, um preceito que serve ou pode servir de regra, de conduta, de conceito e de sentença. Esse de Abraão vai servir de sentença. Então você já sabe que quando você pratica hospitalidade, até estranhos, você pode estar estabelecendo uma regra, um conceito, mas também uma sentença. Isso é Torá. Aqui o provérbio de Abraão irá esclarecer e explicar a todos nós que a hospitalidade é muito mais que uma ação de acolher alguém em casa, por amor ou cortesia. A hospitalidade de Abraão vai marcar o início de um governo de justiça. Nós estamos falando de governo, de autoridade. Abraão não poderia iniciar o seu caminhar sem marcar esse governo de justiça. Olha aqui no versículo 19. Pois eu, do capítulo 18 do Gênesis, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Eterno, para que pratiquem a justiça e o juízo, a fim de que o Eterno faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado.
Confere comigo o quadro típico das regras de hospitalidade. São 4 regras. 4 regras. Primeiro, Abraão vai correr. Olha aqui, ó, versículo 2. Ele abre os olhos, ele olhou e viu 3 homens em pé na frente. Vendo-os, correu na porta da tenda. Primeira regra, ele corre. Ele vai às pressas a correr os estranhos. Ele vai às pressas a correr os estranhos. O que é a correr? Correr em socorro dos amigos. Correr com estar encarregado ou incumbido de uma tarefa. Correr para expulsar ou para estabelecer. Ele vai correr para agir em prol dos seus amigos. Segunda regra, Abraão prostra-se. Ele vai curvar-se em sinal de grande respeito. Ele se humilha diante aqueles 3 mensageiros. Olha aqui, ó. Ele corre à porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Esse é a segunda regra da hospitalidade. Terceira, Abraão vai insistir. Ele vai insistir, ele vai perseverar em pedir aos mensageiros de Adonai que aceitem a sua hospitalidade. Olha aqui, disse ele, versículo 3, Senhor meu, se achei graça aos teus olhos, eu rogo-te que não passes de teu servo. Agora ele vai começar a descrever o que ele vai fazer. Ele está agora falando com os mensageiros que aceite a sua hospitalidade. Por isso que ele se humilha. Esse é um movimento oriental, o qual nós perdemos todas estas coisas. Esta casa não perdeu. Eu a defenderei com todas as forças, porque aquilo que Adonai nos ensinou, nós fizemos. Foi ou não foi? Foi, Alessia. Quanto à hospitalidade. Agora você vá comigo ao versículo 4 e 5. Traga-se agora um pouco d'água, um micho d'água. Um pouco de água. Uma micha, um pouco de água e uma micha de pão. Olha só. Traga um pouco de água, lavai os pés, repousai debaixo desta árvore. Então, a quarta regra, ele vai lavar os pés deles, dos mensageiros. Primeiro ele se humilhou para ser recebida a sua hospitalidade. Agora ele vai lavar os pés dos mensageiros e agora ele vai oferecer uma micha de pão. Um bocado de pão. Um bocado de pão. Depois seguireis, restaurai o coração, diz a Torá. E depois vocês seguem, o versículo 5. Abraão dá de comer aos seus hóspedes. Ele vai fazer ele vai cumprir tudo isso. Os rabis explicam que aquele que divide seu pão com o companheiro, no hebraico é rea, companheiro. Esse dever impõe respeito a tudo que pertence ao companheiro. Lógico, sem a obrigação de aceitar tudo aquilo que ele oferece ou que ele pode pensar ou fazer. Sobretudo, se não for bom aquilo que o outro oferece. Esse princípio se encontra na Torá, no Levítico, capítulo 19, versículo 18. Não precisa de você ir lá, não. A Torá diz, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Ama teu companheiro como a ti mesmo. Eu, Adonai. Essa ordem é a mais fundamental revelação bíblica e a da criação do homem, imagem e semelhança de Adonai. Aqui está apoiada toda hospitalidade. Ela supõe a identidade natural da humanidade criada à imagem e semelhança de Adonai. Por isso que merece respeito. O dever da solidariedade
e da fraternidade. Todos os homens essencialmente são idênticos uns aos outros. São filhos do mesmo Pai. São todos irmãos e têm o direito do nosso amor. Por isso que a base se encontra no Levítico, capítulo 19, versículo 18. O maior de todos os mandamentos é consequência da mais elevada doutrina bíblica. Jejua lá em Marcos 12, completa. Amar a Adonai e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Aqui está inserida a hospitalidade. Pensa Abraão se dobrando, os mensageiros não haviam se identificado, ele ainda não sabia que eles eram uma manifestação, uma teofania de Adonai. Eles eram homens, poderiam ser 3 homens comuns, que vieram dali de perto, como Josué foi enganado pelos gibeonitas. Não, esses eram mensageiros vindos da parte de Adonai. Esse princípio de Abraão, que ele traduz por este gesto. Fala aqui, meu filho. Fala no microfone que eu vou tomar. A senhora está ensinando sobre esse princípio da hospitalidade de Abraão. A gente precisa compreender que a nação de Israel, ela fundamenta a sua estrutura sacrificial, né, que são as orações, nas ações dos patriarcas. Eles estabelecem Shaharit, Arvit e Aminhá, que são os sacrifícios diários baseados na conduta dos patriarcas. E interessante que quando a senhora citou assim, no maior calor do dia, é uma referência direta ao sacrifício da Minhá, porque é o horário do dia entre meio-dia e 1h, que é o sol mais alto, onde você faz o terceiro sacrifício do dia. Exatamente. Quando Abraão faz esse gesto, ele se liba diante de Adonai, porque quando ele se abaixa para receber um estranho, é o símbolo do sacrifício que a Minhá lá na Torá vai dizer que à noite morre um animal, de dia morre um animal, mas no maior calor da tarde você se liba. É quando o azeite era derramado sobre o sacrifício. Que bonito, hein? E quando a oferta de cereais era acendida na presença de Adonai. É o símbolo do pão e da água que Abraão nesse momento serve como ato de hospitalidade. É Adonai sendo visto por nós como bem recebidos em nosso coração. Nossa. Esse é o símbolo da Minhá. E é por isso que dentro, se você pegar o Sidur, por exemplo, ou as outras liturgias judaicas, não existe unanimidade de literatura para Minhá, porque ela é o gesto absoluto do voluntariado individual de cada um na presença do Criador. Não tem texto fixo para Minhá. Abraão aqui ele não seguiu uma religiosidade. Não. Ele se libou porque ele entregou o que ele tinha de melhor. Então é o momento do dia onde você oferece a Adonai o seu interior para que ele seja recebido, você seja hospitaleiro a Adonai. Por isso que Minhá não tem liturgia fixa como tem Shaharit e Arvit, porque morria o animal de manhã e de tarde, mas ao meio do dia era a nossa morte que era anunciada por meio dessa libação. É a hospitalidade abrâmica. Essas palavras são escritas para nos lembrar que o amor do próximo implica necessariamente o amor a Adonai. Eu só vou amar o próximo se eu amar primeiro a Adonai com todas as minhas forças. Aí eu respondo a ele amando ao próximo. A refeição que Abraão serve é farta, abundante, próprio de uma refeição oriental, para saciar a fome, pois foi preparada seguindo o costume nômade. Eles servem o que há de melhor na tenda. Eles servem o que há de melhor no acampamento. O nômade não tem domicílio fixo. Isso está falando ao nosso coração, que a nossa moradia aqui é temporária. Mas habitareis em tendas todos os vossos dias, disseram Jeremias, quando muito precisava de falar ao coração de Israel. Ele toma um filho de Jonadab, que morava em tendas, Israel já estabelecido na terra. Ele leva ao templo, oferece vinho para ele. Ele não quer tomar vinho, porque ele diz: nosso pai nos ensinou a não tomar vinho e tendas, para fixação de aprendizagem, que a moradia aqui nesta terra é provisória. Então, por isso, ele diz: mas habitareis em tendas, o pai de Jonadab,
habitareis em tendas todos os dias da vossa vida. Significa habitação terrena, provisória, transitória. E eu quero te levar lá só para você ler a bênção que Jonadab recebe. Jeremias, capítulo 35, versículo 18 e 19. Por estabelecer um preceito, queria ensinar a sua descendência a não confiar. Essa semana passada, eu vi a morada de um cantor numa área do Brasil de campo. A morada dele precisa daquele carrinho que a gente anda no aeroporto, como um carrinho que você anda no aeroporto para chegar em determinados cômodos da casa. É um cantor aí famoso. Eu me esqueço o nome deles. Hein? Eu não ouvi, não. Alguém lembrou o nome do cantor? Deixa para lá. É tão grande a casa dele, meu filho, tão grande, que ele precisa de um carrinho daquele, de aeroporto, para andar nela. Hoje separou da esposa, deixou-a linda, com 2 filhinhos, e está cantando por aí. Ai, ai, ai. Está parecendo a Patativa do deserto. Tem um canto lindo, mavioso, porém é uma patativa. Porém é uma patativa. É um pássaro, não é um homem que não conhece que a nossa vida aqui é temporária e precisamos parar para nos encontrar com o Eterno. É isso que ele está falando. Olha aqui o texto, versículo 18 e 19 de Jeremias 35. A casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Eterno dos Exércitos, o Elohim de Israel: obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, guardastes todas as suas instruções e fizeste conforme tudo que vos ordenou. Portanto, assim diz o Eterno dos Exércitos, Elohim de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Todos os dias. Adonai dá uma promessa aos descendentes de Recabe. Por obedecer um mandamento claro que você na festa de tabernáculos constrói açúcar para mostrar a cada um de nós como uma lição pedagógica prática, que a nossa morada é temporária. Vamos voltar à refeição de Abraão, capítulo 18 de Gênesis, versículos 6 a 8. Os ritos de hospitalidade, uma vez cumpridos, olha aqui, você vai ver aqui. Gênesis capítulo 18, versículos 6 a 8. Abraão apressou-se, versículo 6, em ir ter com Sara na tenda, e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Então ele correu ao rebanho, tomou um bezerro tenro e bom, e deu ao seu criado, que se apressou a prepará-lo. Tomou também coalhada de leite, o bezerro que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, ficando ele em pé ao lado deles, debaixo da árvore, e eles comeram. Depois de cumprida todo o rito de hospitalidade, agora a refeição, vai encerrar com uma mesa simples aquilo que o Eterno deu a Abraão. Ele vai fazer. Comer agora com os seus convidados. Mas na profunda comunhão dos alimentos, os homens, que são os mensageiros, chegam ao objetivo da missão. Eram 3. O objetivo da missão. Como ato de gratidão pela hospitalidade, eles o fazem, o ato de gratidão, mas transtornando um princípio oriental, que eles vão derrubar ali esses princípios, esses preconceitos. O costume da época era proibido falar com uma mulher, ou se dirigir a uma mulher. Eles vão transtornar isso aí e vão falar. Olha aí no versículo 9. Então lhe perguntaram: onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: está aí na tenda.
Ele se interessou pela mulher e onde ela estava. Eles lhe dizem, os três, lhe dizem, onde está Sara, tua mulher? Ele, Abraão, vai responder, na tenda. Agora, ele diz, olha aqui, ó, disse um deles, olha só, na nossa tradução, em outra tradução, ele diz, eu retornarei, eu, como ele fala lá com Moisés. Capítulo 3, aqui é Errie, não é como está na nossa tradução, disse um deles, era Adonai, está ali, eu sou o que sou. Êxodo 3,14. Então, é Errie, retornarei. Eles vão falar, retornarei a ti como neste tempo vivente. Aqui Abraão reconhece que são mensageiros enviados por Adonai. Para falar a Sara, só esse mensageiro e ele depois vai embora. Ele é acompanhado por Abraão até uma determinada parte do caminho, porque ele vai completar a hospitalidade, levá-los até o aeroporto, né? E então ali um desaparece e dois vão permanecer para julgar, salvar a Ló e o outro julgar Sodoma e Gomorra. Neste tempo vivente eu retornarei, eis um filho de Sara, tua mulher. Sara ouviu na abertura da tenda atrás dele, e Elohim diz a Moisés, lá no 3, versículo 14, eu sou, Errie, enviou-me a voz. Ele diz, aqui no anúncio do nascimento de Isaque, revela a Abraão a presença divina. Um só dos três hóspedes toma a palavra. A tripla repetição vem sublinhar seu caráter definitivo. A tripla repetição vem sublinhar, porque são três mensageiros, o caráter divino, definitivo da missão. Abraão agora reconhece que são mensageiros de Adonai, que houve ali uma teofania. Ele vai acompanhá-los até a saída da cidade. Abraão segue crescendo. Preste atenção nisso que eu estou falando. Abraão segue crescendo. Sua ação de subir cada vez mais, predominante, revela que sobre ele há uma autoridade divina. Ele vai crescendo cada vez mais. Isso está revelando que Adonai está sobre ele. Sobre ele. Absoluta. E ele se submete a esta autoridade completamente, pois seu valor é manter a ordem. O valor da autoridade é manter a ordem. Você vai dizer, pastora, mas o Estado, o município, eles perdem tanto. Por quê? Porque, segundo os estudiosos, eles deixam de cumprir determinadas regras absolutamente essenciais à vida humana, água, esgoto, e por aí vai, tudo isso aí, comida, escola, o governo falha. Aí entra um poder paralelo. Aí entra um poder paralelo. Esse poder paralelo, nós não podemos assisti-lo e nem compactuar com ele. Nós temos que confiar no poder superior, porque quando a ação do Estado e do município ou do governo federal não agem, Adonai vai agir em prol do seu povo. Você tem que confiar, não se unir a um poder paralelo. A ascensão de Abraão vai além, seguro de possuir uma dupla descendência, uma descendência espiritual e outra física, Sara grávida. Ele agora tem dupla descendência, né? Então, está seguro disso, ele é escolhido por Adonai para ser amigo e confidente de Adonai. Espera aí, gente.
Ele é escolhido para ser amigo e confidente do Criador do céu e da terra. O que é isso? Vai ser amigo e confidente. Olha aqui no capítulo 18, no versículo 20. Olha aqui. Adonai expõe para Abraão os motivos da condenação de Sodoma e Gomorra. Olha aqui. Disse mais o Eterno: o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado tanto, e o seu pecado se tem agravado de tal maneira, que eu descerei. Eu descerei. Adonai diz: o clamor de Sodoma e de Gomorra, sim, multiplicou-se. Seu erro, sim, é muito pesado. O motivo da condenação da cidade são 4 motivos, iguais os 4 regras da hospitalidade. São 4 motivos. Diz o profeta Ezequiel no capítulo 16, no versículo 49 a 50. O profeta diz, ele compartilha agora com seu amigo Abraão, confidente, amigo, a situação de Sodoma e de Gomorra. E o profeta vem e completa. Primeiro, soberba, fartura de pão, tem Sodoma e Gomorra. Era na realidade uma pentápole, Sodoma e Gomorra, 5 pequenas cidades. Abundância de ociosidade, o não fazer nada, o se tornar inútil, desnecessário, isso é ociosidade. A ausência de um hormônio produzido pela hipófise, que favorece as contrações do útero no momento do parto. Ocitocina. Falei certo, doutor? A ausência desse hormônio. O ocioso se mantém sem trabalhar e ele é inútil. A ausência, a abundância de ociosidade. Adonai criou o trabalho e quer nos ver trabalhando. Ezequiel 16, versículo 49 e 50. Nunca amparou o pobre Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar. Nunca amparou o pobre e o necessitado. A palavra, você vê que Vera vai embora para o Rio de Janeiro, se casa lá com seu Alceu, e ela disse assim, eu guardei bem, tá? Eu achei que ele não gostaria de vir para a Vitória. Foram para Belo Horizonte, não foi? Uma capital maior. Acharam que ficariam lá, mas tinha uma tarefa em Vitória. Professora de violino, aquela que trouxe o ensino do violino para Vitória, fundou a escola de música do Estado, a orquestra sinfônica do Estado. Trabalharam toda uma vida sem construir uma casa como daquele cantor, no meio do mato lá. Hoje, simplesmente conosco aqui, tendo o privilégio, nós que estamos tendo o privilégio, não é? Hein? É, Gustavo Lima, Rita lembra tudo. É. Então isso é servir, é o dever de cumprir o dom que Deus deu a ela, sem interesses, pelo prazer de ensinar. Nunca amparou o pobre e o necessitado, Sodoma e Gomorra. A palavra vai sublinhar a falta de paz da cidade, o rumor de desordem, de uma cidade corrompida e o caos que disso resulta. Uma sociedade permissiva, tolerante, de tomar a liberdade de fazer e dizer. Isso é ser permissivo. Autorização, consentimento do povo fazer o que quer e permanecer a desordem. Gênesis, capítulo 18, versículo 21. Adonai diz, eu descerei, portanto, e verei meu amigo e confidente, Abraão.
se fizeram tal como o clamor que veio a mim, o aniquilamento, diz Adonai. Caso contrário, eu saberei. Ló, a presença do justo para Abraão aqui, irmãos, ele vai clamar e orar, porque para ele a presença do justo na cidade é motivo de salvação da cidade. Mas Ló não carregava essa justiça. A presença do justo na cidade, para Abraão, ele iria convencer o Eterno de que ele não poderia aniquilar a cidade. Mas não é assim. Ló não é salvo por mérito próprio. Presta atenção nisso. Ló não é salvo por mérito próprio, mas pela intercessão de Abraão. Ele é justo em seu ciclo. Ele é relativamente justo. Um pouquinho justo. Vamos lá em Gênesis capítulo 13 para nós olharmos aonde que entra a situação desconfortante, onde começa a situação desconfortante de um homem permissivo como Ló. Olha aqui, capítulo 13 do livro de Gênesis. Vamos ao versículo 6. Mas a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos. Quem habitasse junto? Abraão e Ló. Pois os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. A Torá aliviou muito aqui. Ela aliviou muito. Não é por causa das riquezas que eles se separaram. É por causa dos olhos de Ló. A outra tradução diz assim: mas a terra não suportaria que habitassem conjuntamente. Sim, era múltiplo o quinhão de cada um e não podiam habitar conjuntamente. Habitar em conjunto. Ló não podia habitar com Abraão como um todo, porque ele não era um todo com Abraão, ele não era um com Abraão. Um todo. Porque a visão de conjunto que domina pormenores, detalhes de uma vida em grupo, sofreu perda considerável no relacionamento entre os dois, nos questionamentos que surgiram quanto à autoridade de Abraão sobre todos. Os questionamentos que surgiram começou a questionar a autoridade de Abraão sobre todos. Todos os pastores, todos os bens, tudo isso. Foi isso aí. Não podiam habitar em conjunto, porque ele não era um totalmente com Abraão. Ló não conhece a absoluta necessidade moral de respeito à autoridade, de direito e o valor dela para manter a ordem. Vou repetir. Ló e muitos de nós não conhecemos a necessidade moral de respeito à autoridade de direito e o valor dela para manter a ordem. Abraão testemunha sua justiça, pois o Eterno é a autoridade sobre Abraão e o patriarca respeita o direito de Adonai. Por quê? A Bíblia diz assim, Abacuque, não precisa ir lá não, Abacuque no capítulo 2, no versículo 4, a parte B, diz assim: mas o justo viverá pela fé. Quem viverá de fé? O justo. Por isso que Ló não era um todo com Abraão. Não era. E não podiam mais habitar juntos. Concluindo o acordo por concessão recíproca, Abraão corta o mal pela raiz. Veja Gênesis 13, de 8 a 9. Ele vai oferecer a seu sobrinho o benefício da escolha da terra onde ele vai habitar. Olha aqui. Abraão resolve o problema num instante. Disse Abraão a Ló, versículo 8. Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, pois irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti?
eu rogo-te que te apartes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, irei para a esquerda. Olha só. Abraão dá a ele o direito do benefício da escolha. Mas isso se tornou um laço para Ló. Isso se tornou um laço para Ló. Olha o que Ló vai fazer. Olha para a sua Bíblia. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão. Olha, que era toda bem regada. Antes que o Eterno ter destruído Sodoma e Gomorra, era como o jardim do Eterno, como a terra do Egito, na direção de Zoar. Primeiro passo, primeiro item de Ló, levantar os olhos e escolher o melhor. Ele escolheu segundo o seu olhar. Deseja olhar. Fica exposto que o coração de Ló deseja olhar e o de Abraão permanece baixo. Então vamos ver a diferença. Ele deseja olhar. Ló, em outra tradução, diz assim, Leonardo, conduz os seus olhos. Ele vê todo o circo do Jordão. Ló conduz os seus olhos e ele vê todo o circo do Jordão. Ele conduz os olhos que vão agora guiá-lo e carregá-lo. Ele não está submetido a autoridade alguma. Agora ele será autoridade sobre ele. Ele não está submetido. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Agora ele é autoridade sobre ele. Ele seguia a sua própria autoridade. Os olhos de Ló vão agora guiá-lo e carregá-lo. O circo que a Torá se refere para os romanos era um local público, um recinto formado por uma armação desmontável. Facinho de Adonai derrubar, né? Olha só, é um recinto formado por uma armação desmontável, coberta de lona, de forma circular, para espetáculos acrobáticos e cômicos. A geologia de Sodoma era assim. Um vale com as montanhas em volta. Vocês lembram que ele vai discutir com o anjo que ele não quer ir para Zoar a mínima? Vocês se lembram que no fim aqui do comentário, a mínima. Ele vai acabar os seus dias dentro de uma gruta. Ele agora vai guiá-lo. Ele vai se carregar. Por isso que na geologia, a Torá nunca deixa de também ser satírica, de ver a geologia do espaço e vai dar o nome de circo. Fácil de Adonai desmontar. Fácil, 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 fácil. Olha o versículo 11. Então Ló escolheu para si toda a campina. Ló escolheu para si todo o circo do Jordão. Ele preferiu e elegeu Sodoma e Gomorra como lugar de moradia. A Torá diz, olha o versículo 12. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Quando Abraão concedeu ao seu sobrinho o direito de escolha da terra, viver sobre sua própria autoridade, ele despojou a Ló. Não despojou o seu sobrinho. Viu como com uma gentileza e com humildade você despoja alguém, pôs Ló nu. É isso aí, nu. Despojar significa privar-se de posse de herança. Com um preceito de justiça. Ele próprio se roubou e se saqueou. Porque ele escolheu aquilo que ele queria. Desrespeitou Adonai e a autoridade de Abraão, seu tio.
aquilo, ele privou-se daquilo que lhe revestia, que o cobria, ele ficou desnudo. Sua escolha o levará a degenerar-se na vida. Fácil de Sodoma, ele perde qualidades de um verdadeiro hebreu. Ele perde qualidades de um verdadeiro hebreu. Confere comigo, versículo 13. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Eterno. Agora Adonai vai falar para Abraão depois que ele julga Ló. Disse o Eterno a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Toda esta terra que vês eu hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de modo que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre a terra no seu comprimento e na sua largura, pois eu a darei a ti. Então mudou Abraão as tendas e foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão juntos a Hebrom, onde edificou um altar ao Eterno. Agora vamos para Sodoma e Gomorra. Capítulo 19 de Gênesis. Vamos lá. Os 2 mensageiros chegam a Sedom ao anoitecer. Aqui está dizendo a Torá. À tarde chegaram os 2 mensageiros a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma e, vendo-os, levantou-se para os receber e prostrou-se em terra. Ló vê, ergue-se ao seu encontro e prostra-se de narinas por terra. Tornamos a encontrar Ló, o sobrinho de Abraão. Tornamos a encontrar Ló, o sobrinho de Abraão, que deixamos lá no capítulo 13 do Gênesis. Vendo seus nobres visitantes, ele se ergue ao passo que Abraão corre ao encontro deles. A diferença entre esses 2 homens, Abraão e Ló, é a qualidade deles. É a qualidade deles. Olha só, olha o versículo 2 e 3, você vai ver que qualidade Ló tem. Ele diz, olha aqui, disse ele. Em outra tradução diz assim: ele diz, eis Adonai. Ele vai reconhecer os 2 mensageiros logo no início. Ele diz, eis Adonai. Abraão só reconhece os mensageiros lá, quando eles vão se dirigir a Sara. Quando um deles se dirige a Sara. Aqui ele vai reconhecer imediatamente. Olha só. Meus senhores, entrai, peço-vos, na casa do vosso servo. Passai nela a noite e lavai os pés. De madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. Responderam eles: nunca, não. Antes na rua passaremos a noite. Olha só, os mensageiros não querem entrar na casa de Ló. Pernoitaremos na rua? Ló inverte aqui os termos tradicionais da hospitalidade, que era a lavagem dos pés, estão lembrando? Ele inverte, ele manda-os entrar para depois lavar os pés, mas isso é de propósito. Isso não é involuntário, não. Você que pensa que tudo que está escrito aqui é para ensino nosso e aprendizagem nossa, que não adianta esconder nada no coração, que Adonai vai trazer à luz. Com a inversão, os pés do caminhante estavam empoeirados, porque os pés estavam nas sandálias e encheram-se de poeira. Teriam que ser lavados primeiros antes do convite de entrar. Por que Ló vai inverter as regras da hospitalidade? Vai traduzir a perplexidade de Ló diante desses mensageiros inesperados. Uma visita surgiu inesperadamente. E ele já sabia que vinha de Adonai, que uma teofania estava acontecendo ali. Lá não tinha internet para comunicar Abraão com Ló. Vocês sabem disso. Nem telefone, nem nada dessa, nem correio, nada. Então, Ló revela o mais profundo da sua personalidade.
Ele deseja cumprir o dever da hospitalidade, porém, ele teme as acusações dos homens da cidade. A poeira ele deixa permanecer nos pés dos hóspedes toda a noite. Toda noite ele desejava, porque ela poderá sustentar o que sustentar, aconteça o que acontecer, que estes homens acabaram de chegar. Ele queria que eles ficassem com os pés empoeirados, para que, se os homens da cidade viessem, ele pudesse dizer: acabaram de chegar. Eu ainda nem conversei com eles, eu não sei quem os são. Essa é a personalidade de Ló. Bem diferente da de Abraão. A qualidade completamente diferente. Completamente diferente. Então Ló ficou inquieto, pois ele conhece o costume local. Ele vai insistir aqui duplamente para eles pernoitarem na sua casa. Ó, mas Ló insistiu muito com eles. Pelo que foram com ele e entraram na sua casa. Ele lhes deu um banquete, assando-lhes pães asmos, e eles comeram. Olha o versículo 4 que vai acontecer. Entretanto, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os lados. Aqui está a prova que não há um justo sequer na cidade. Todos vieram para manter relações sexuais com aqueles dois homens. Todos. Não havia na cidade, a maior prova está aqui, que não havia na cidade um justo. Ló era justo assim. Nenhum justo. A hospitalidade que ele oferece aqui tem o dever absoluto de proteger esses hóspedes. Olha o que Ló vai fazer. A qualquer preço tem que protegê-los. Este preço que Ló está pronto a pagar deve ser compreendido como um sinal de baixeza da parte de Ló. Vamos ver do versículo 5 até o versículo 8. Chamaram a Ló e lhe perguntaram: onde está... Chamaram Ló e lhe perguntaram: onde estão os homens que entraram esta noite na tua casa? Traze-os cá fora a nós, para que os conheçamos. A Torá diz: para que os penetremos. Então Ló saiu-lhes à porta, fechando-a atrás de si, disse: meus irmãos, você imagina a cena? Ló saindo ali, fechando a porta. Pelo amor de Deus, vão embora. Não façam isso. Só que era toda a cidade. Toda a cidade ali está. Tenho 2 filhas virgens. Olha o que ele vai fazer aqui. Olha o preço que ele vai pagar por esse negócio. Olha que sinal de baixeza. Eu vou lastrarei para fora e lhes fareis como bem vos parecer. Somente nada façais a estes homens, pois se acham sob a proteção do meu teto. Ló está pronto a entregar suas filhas no lugar de defendê-las até a morte. A culpa vai recair sobre ele no final da história, porque a sua sanção será um incesto dentro da caverna, produzido pelas 2 filhas com ele, que vai surgir 2 povos, Moabe e os filhos de Amon. Olha que baixeza, olha que diferença de hospitalidade. Tem que dar um choque em vocês, para que vocês saibam que se deve obedecer à autoridade. Para que vocês saibam que se deve obedecer à autoridade. Olha bem, vai comigo aí em Gênesis 19, versículo 32 a 38. Veja comigo. Vem, demos a nosso pai vinho a beber e deitemo-nos com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. Deram, pois, ao seu pai vinho a beber naquela noite. Ele já estava lá em Zoar, dentro da caverna. Ele não queria ir para lá, mas foi. Estava acostumado a viver ociosamente na cidade.
Deram, pois, a seu pai vinho a beber naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai. Não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita à menor: eu ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe vinho a beber também esta noite. Então entra tu e deita-te com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. Deram, pois, a seu pai vinho a beber também naquela noite, e a menor foi-se e deitou-se com ele. De novo não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho, a quem chamou de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A menor também deu à luz a um filho, quem chamou Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas de hoje. Essa foi a sanção de Ló. Duro, né? Duro. No versículo 9, eles, porém, disseram, volta aí, em Gênesis 9. Eles dizem, avança mais. Olha, disseram, sai daí. Disseram mais, este indivíduo, como estrangeiro, veio aqui habitar. Estão falando os homens com Ló. Esse indivíduo veio habitar aqui em Sodoma e Gomorra e pretende ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, isto é, contra Ló, e aproximavam-se para arrombar a porta. O único veio residir aqui e vai julgar a cada um de nós? Por que eles se levantaram? Porque as pretensões de Ló eram indecentes. Ele não cumpria e nem respeitava Adonai como autoridade, desrespeitou Abraão, decidiu andar segundo os seus próprios olhos, segundo a sua própria autoridade, se tornou indecente. Indecente. Ele quer julgar a conduta alheia e acredita que é capaz de deter o povo de Sodoma, de saciar os seus instintos. Que homem que é capaz? Que homem que é capaz? Só Adonai, para deter os homens. Ló vai agir ali, julgando a conduta alheia, quando ele não tinha conduta, era um imoral. Quando Ló decidiu se conduzir, deixou a autoridade de Adonai, perdeu a proteção e o apoio de Adonai. Vou repetir. Quando Ló decidiu se conduzir, ele perdeu a proteção e o apoio de Adonai. Fala, meu filho, que eu vou tomar mais água. Está colocando, ela para nós é uma sese anual. Uma sese, né? Uma série de exercícios, tá? Por quê? Porque nós saímos de Pêssah celebrando asmos e chegamos em Shavuot com pão fermentado. Você veja que Ló andou ao lado de Abraão durante todo o tempo. Ele tinha a capacidade de conhecer o justo do injusto, mas ele tinha que crescer para apresentar um fruto pronto. Esse é o processo de Pêssah a Shavuot. Exatamente. A oferta de Abraão como hospitaleiro era um pão pronto, fermentado. Ló, ele oferece pão asmo, ele parou no tempo. Não basta nós conhecermos ali. Outra vez, tira essa máscara, fala, todos vão entender. Direito. Na festa de Pêssah, na festa de Pêssah, nós temos um fruto a apresentar a Adonai, que é o pão sem fermento. Mas em 40 dias, quando nós nos sujeitamos a esta autoridade de Adonai em Shavuot, quando nós contraímos o matrimônio com Adonai, nós oferecemos pães fermentados. É a evolução do desenvolver do ser na apresentação de frutos a cada ciclo diante de Adonai. A partir do momento que ele eleva os olhos e escolhe a terra, ele para no processo de desenvolvimento de um homem frutífero. Como um homem frutífero e espiritual. Por isso que ele era justo pequenininho, como a senhora falou. Ele não desenvolveu assim, a justiça no seu caminhar. Com uma lupa para enxergar e isso era simbolizado pela oferta de pão fora de tempo que ele estava entregando nesse momento.
Deixou a autoridade, o apoio da parte de Adonai, porque passou a se governar. Vamos ver esta grande maldição, para nós encerrarmos aqui e continuarmos à tarde. Deuteronômio capítulo 12. Ele está sobre 28, Deuteronômio capítulo 28. Nós estamos orando. Ele está sobre maldição. Por isso que os moradores de Sodoma vão ironizar-se com ele. Você vai nos julgar? Você vai nos julgar? Olha aqui, capítulo 28, versículo 36 a 47. Olha aqui. O Eterno te levará e a teu rei que tiveres estabelecido sobre ti. Quem é o rei? É você mesmo, muitas vezes. O rei que estabeleceste sobre ti. É isso que ele está falando aqui, ó. Que tiveres estabelecido sobre ti a um agente que não conheceste, nem tu nem teus pais, e lá servirás a outros deuses, deuses de madeira e de pedra. Serás motivo de assombro, provérbio e motejo, uma máxima da parte dos ímpios, e entre todos os povos que o Eterno te levará. Lançarás muita semente ao campo, mas colherás pouco, porque o gafanhoto as consumirá. Plantarás vinhas e as cultivarás, mas não beberás do seu vinho, nem colherás as uvas, porque as larvas a tudo devorarão. Terás oliveiras em todo o teu território, mas não te ungirás com azeite, porque as azeitonas cairão. Gerarás filhos e filhas, mas não serão teus, porque serão levados ao cativeiro. O gafanhoto consumirá todas as tuas árvores e o fruto da tua terra. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará mais e mais, e tu cada vez mais descerás. Ele te emprestará, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. Todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão, e te atingirão, até que sejais destruído, porque não ouvistes a voz do Eterno teu Elohim, para guardar os seus mandamentos e estatutos que te ordenou. Serão no teu meio por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre. Porque não servistes ao Eterno teu Elohim com alegria e bondade de coração, por causa da abundância de tudo. Assim servirás aos teus inimigos, que o Eterno enviará contra ti em fome e sede, em nudez e em falta de tudo. Sobre o teu pescoço ele porá um jugo de ferro, até que ele te tenha destruído. Porque você rejeitou a autoridade de Adonai e aqueles os quais ele constitui como autoridade, que era Abraão. Gravíssima essa questão, não é? Porque a qualidade de Ló é oposta. Você vai como os filhos de Sevas, no capítulo do sumo sacerdote, no capítulo 19 de Atos, quando eles vão ali expulsar um demônio e Satanás vem sobre eles e lhes dá uma surra, rasga a roupa e diz: eu conheço Paulo e conheço também a Yeshua, mas vocês quem são? É isso aí, quando nós não estamos ajustados à vontade de Adonai e desejamos estabelecer julgamentos ou desejamos assim julgar a conduta alheia, a conduta de quem quer que seja. Que o Eterno nos abençoe. À tarde nós retornaremos nesse ponto, que nós vamos entrar então em governo, provérbio, à tarde. Que o Eterno nos abençoe muito, em nome de Yeshua.